Oi, pessoal, bem-vindos de volta ao canal Sean Atwood. Sou Ron Swanson. Estou aqui com o Max mais uma vez para uma análise profunda das realidades dentro dos arquivos de Epstein, desses elitistas globalistas, do controle mental e de todas as coisas horríveis sobre as quais temos que esperar 4 ou 5 minutos em uma transmissão ao vivo no YouTube antes de realmente podermos falar. Então, antes de começarmos a falar sobre isso, Max, como você tem estado? Bem, eu tenho, ficado impressionada com o que está saindo dos arquivos de Epstein. Claro, eu e outros sobreviventes de SRA e MK Ultra temos tentado contar isso às pessoas há anos e décadas, mas é bom ver que finalmente está conseguindo penetrar na consciência pública. Então, eu tenho acompanhado isso com grande interesse. Sim. E eu tenho perguntado a todos os meus convidados quando eles vêm aqui, certo? Como você processou os arquivos Epstein? Como as pessoas ao seu redor processaram isso? Quero dizer, há muitas pessoas que elas não sabem como lidar com tudo isso. É muita coisa para as pessoas lidarem. E como tem sido isso para você e para as pessoas ao seu redor? Bem, para mim, o que acontece é apenas um pouco de luto e dor, porque muitas das coisas que são reveladas ali, eu mesma já experimentei ou presenciei, ou ambos. Até o momento, eu não percebi muita reação na minha área local imediata. Então, atualmente estou temporariamente em Los Angeles e as pessoas têm cartazes sobre o ICE e sobre migrantes e esse tipo de coisa, mas eu não vi nenhum cartaz sobre crianças, sabe? Então, parece que talvez seja algo muito avassalador ou as pessoas ainda não entenderam direito. E eu vi que tem um professor na UCLA, Mark Tramo, acredito que seja esse o sobrenome que estava, que trocou muitos e-mails com Epstein, nos quais ele sugeriu que, se você tocar uma gravação da voz da mãe para bebês, eles vão sugar com mais força. Não preciso entrar no que isso realmente significa. E até onde eu sei, ele ainda está dando aulas lá. Então, não vejo as pessoas. Estou dizendo, ok, essas pessoas deveriam poder andar livremente na sociedade. Elas deveriam poder ir ao trabalho, ou ir ao aeroporto, ou ir a um restaurante sem que a gente esteja lá para cobrá-las. Então, eu não estou vendo. Neste ponto, eu esperaria que esse fosse o mínimo para a humanidade, o abuso de crianças, que nós nos uniríamos. Existem muitas divisões artificiais e estratégias de dividir para conquistar, como política, partido, raça e gênero, feitas deliberadamente para nos separar. Eu esperaria que as pessoas se unissem contra o tráfico de crianças, abusando delas ritualmente e sacrificando-as. Eu esperaria que esse fosse o limite da tolerância das pessoas. Ainda não estou vendo a indignação que eu esperava ver. Sabe, é engraçado você mencionar isso porque eu estava conversando com um convidado ontem à noite e a preocupação dele era que estudantes universitários vinham até ele perguntando: então, do que se tratam esses arquivos de Epstein? Era como se fosse um assunto passivo, indiferente, para qualquer um discutir. E, obviamente, existe uma tática que vem sendo usada ao longo dos anos, Max, certo? Vimos isso com os Clintons quando ele cometeu aquele pequeno erro com aquela mulher. É só invadir o Iraque, certo? Invadir o Iraque. Criar uma distração, não é? Armas de destruição em massa, invadir o Iraque. Mas desta vez eu sinto que eles só jogaram gelo. Eu sinto que a grande distração nos Estados Unidos é essa. E aparentemente as notícias também não estão cobrindo muito isso por lá. E isso me preocupa porque parece que do jeito que estamos indo, 99% dos envolvidos nisso vão sair impunes de tudo. Eu sinto que vão nos oferecer bodes expiatórios, talvez um dos Clintons, talvez Wexner, algo assim. Quero dizer, Deus, olha tudo o que aconteceu com o príncipe André e veja quanto tempo demorou para ele deixar de ser príncipe. Sabe? Literalmente foi preciso alguém da Casa Branca ligar para o rei e dizer: ei, a propósito, estamos prestes a liberar 3 milhões de arquivos e tem um monte de fotos do seu irmão lá no meio. Talvez você queira cortar. Sabe o que quero dizer? Foi assim que pareceu. Porque, e aí você tem Virginia do Free tirando a própria vida. Claro, claro que ela fez isso.
O pai dela, aliás, na primeira entrevista, depois que a filha faleceu, declarou publicamente que alguém chegou até ela. Nem mesmo Epstein tirou a própria vida. Tenho certeza de que ele está vivo e bem, e possivelmente ainda fazendo seu trabalho em termos de tráfico. Ele não é um traficante, ele é um recrutador, basicamente um cafetão, como você chamaria, certo? Tenho certeza de que ele está vivo e bem em algum lugar. Eu não acredito nem por um segundo, sabe? Isso é uma forma de simplificar as coisas, né? Tipo, ah, bem, ele está morto. Ele era um recrutador de crianças para a elite, mas, ah, bem, sabe, ele se foi, ele está morto. E Ghislaine Maxwell está na prisão. Bem, eu nem tenho certeza se é ela mesma que está presa. Essas pessoas não sofrem consequências, elas são protegidas. E como você disse, agora, por causa desses arquivos, eles podem pegar uma ou duas ou três pessoas ou algumas pessoas e fingir que estão punindo elas por tudo isso. Mas não podemos permitir isso. Esse é o verdadeiro estado do mundo, certo? O tráfico de crianças é a indústria mais lucrativa do mundo, tirando as guerras, que, aliás, caso as pessoas não saibam, o culto global, como eu chamo, eles têm vários nomes, você pode chamá-los de muitos jeitos. Eles sempre planejam todas as guerras. As guerras são feitas para nos manipular socialmente e nos levar para uma agenda diferente que eles têm. Eles financiam os dois lados das guerras. As guerras não são orgânicas nem naturais. Não é que o país A e o país B estejam brigando, então estão se bombardeando. Não é assim que funciona. Então, como você mencionou antes, isso também pode ser uma distração. Claro. E sabe o que mais me preocupa? Temos 3 milhões de arquivos, temos a suposta carne seca sendo pessoas, crianças sendo consumidas. Temos Woody Allen falando sobre ingressos para o festival PDF em Paris. Fazem piadas sobre eu e Jeffrey estarmos juntos na sala perguntando se há PDFs demais ali ao mesmo tempo. E isso é o que eles divulgaram, Max. Exatamente. Isso é o que eles pensaram, tudo bem. Então, as coisas de comer bebês nem são tão ruins assim. Vamos liberar isso. O que há nos próximos 3 milhões, Max? O que tem no próximo lote? Porque, aparentemente, se Pambondi tomou o remédio do frasco certo hoje de manhã, aparentemente, recebemos todos os arquivos que precisamos receber, mesmo que a lei aprovada diga todos os arquivos, todos os nomes sem tarja. Recebemos só metade dos arquivos, todos duplamente tarjados. É uma loucura. E o motivo pelo qual as pessoas mentem é porque a mentira é uma opção melhor do que os horrores que elas escondem nos olhos, certo? E é o governo Trump que está tomando essas decisões. Como você se sente em relação a isso? Como você se sente em relação a toda essa forma como tudo foi conduzido, Max? Bem, isso não me surpreende. Eu tenho tentado explicar para as pessoas que, em termos de hierarquia global, se você enxergar como uma pirâmide, a base são as pessoas. Nós sustentamos o restante da estrutura. O nível logo acima de nós são os políticos e chefes de Estado, presidentes, primeiros ministros. Eles, na verdade, não têm nenhum poder real. Eles são marionetes para as pessoas acima deles e por trás das cortinas. Então, você poderia dizer que eles são atores talvez menos atraentes do que os de Hollywood, sabe? Tipo, Hollywood para pessoas menos atraentes. É tudo uma encenação. E a divisão entre esquerda e direita, como acontece nos Estados Unidos, é falsa. Todos eles trabalham para os mesmos mestres. É que simplesmente não existe mocinho nesse nível de poder, porque, e acho que eu disse isso na nossa última entrevista, para chegar a qualquer cargo de liderança, seja tão alto ou global, ou qualquer posição de alto nível na sociedade de poder, riqueza ou fama, você tem que participar de um ritual onde você abusa, onde você faz coisas horríveis e você tira a vida de uma criança. Você tem que fazer parte do culto, do clube. E parte do motivo disso, como você pode ver com os arquivos do Epstein, é ter material de chantagem sobre as pessoas caso elas queiram se desviar do plano que lhes foi atribuído para seguir. Então, eu estou surpresa? Não, porque todas essas pessoas
Não me importa quem sejam, de esquerda ou de direita no espectro político, todas estão envolvidas nessa atividade. Os arquivos, obviamente, estão editados. Sinceramente, as pessoas precisam avançar para conseguir justiça para os sobreviventes. E você mesmo é um sobrevivente, Max. E você testemunhou o que foi discutido nesses arquivos, não necessariamente com Epstein, mas no âmbito da elite e dos horrores que acontecem. E quero dizer, palavras código como jerky, essa é a que realmente está deixando as pessoas de cabeça girando agora, porque não é tanto o uso da palavra jerky. É a maneira como as pessoas estão descrevendo o que está acontecendo. É tipo, eu vou levar o jerky até você. O jerky está no congelador. Por quê? Quer dizer, a menos que você tenha trilhões de quilos de jerky de Jersey, que você está vendendo como industrial em um armazém industrial. E quem congela jerky? Tipo, é a única coisa que você sabe que não precisa fazer isso. E não há imagens registradas de Jeffrey Epstein comendo jerky ou comendo pizza. Mas as discussões sobre isso são simplesmente malucas, sabe? Quero dizer, é só mais uma diversão. Não achei nenhuma foto de Ghislaine Maxwell de óculos antes da entrevista em que ela permaneceu em silêncio. Só quero deixar isso aí para vocês fazerem sua própria pesquisa. Pessoal, digitem Ghislaine Maxwell óculos, vejam se conseguem encontrar algo além de óculos escuros. Nós não conseguimos encontrar nenhuma, então ela já usou o óculos antes. Jeffrey nunca foi visto comendo carne seca ou comendo pizza. Nós não somos burros, certo? Quero dizer, temos que chegar à conclusão de que eles estão usando código, e todos nós sabemos disso, mas a carne seca é a novidade nisso tudo. E você sabe. É doloroso ver isso, ver como a vida de uma criança é tão desvalorizada a ponto de você chamar de carne seca, sabe? E pizza e cachorro-quente, pizza é menina, cachorro-quente é menino. Sabe, essas pessoas têm comunicado isso de forma simbólica, e nós, então, na verdade, eles têm nos contado o tempo todo, têm estado na nossa cara o tempo todo. A gente só não conseguiu perceber. E se você assistir a todos esses talk shows, como o da Ellen DeGeneres e todos os outros de que eles falam, as festas da pizza, há muitos e-mails sobre milhares e dezenas de milhares de dólares em pizza e cachorros quentes. E estava tão bom, e eu fui lá para comer pizza, sabe? Agora as pessoas, eu acho, entendem sobre o que está sendo discutido. Essas pessoas, e eu já fui a essas festas, essas pessoas fazem festas, e a festa, os favores são as crianças, e eles começam desde bebês, tá? Até adolescentes. Então, as pessoas no começo, eu acho, tinham essa ideia dos arquivos de Epstein, como você sabe bem, algumas garotas adolescentes menores de idade. Não, gente, estamos falando de bebês, estamos falando de crianças de 1, 2, 3, 4, 5 anos de idade. Estamos falando de crianças pequenas, bem pequenas, sendo trazidas em gaiolas, sendo drogadas, sendo violentadas, sendo torturadas das maneiras mais horríveis possíveis. Ok, isso se vocês quiserem eu posso descrever, mas também não quero traumatizar as pessoas e acabar sendo silenciada. E eu já vi bebês cozidos sendo trazidos em bandejas. Essas pessoas adoram comer carne humana, adoram beber sangue humano, elas gostam de causar o máximo de sofrimento. Ok, isso é a diversão deles. E Epstein é só a ponta do iceberg. Ele é apenas um dos que fornecem crianças. Isso é algo global. Isso, sabe? Eu fui traficada para fora do Vaticano. Essa é uma organização muito maior e mais profunda, sabe? A nobreza negra que está por trás disso. Então, sabe? Isso não é. Existem muitos Epsteins, existem muitas ilhas Epstein, algumas são ilhas e outras não. Então, isso está acontecendo debaixo da terra em todo o planeta. Então, por exemplo, os jesuítas estão envolvidos nisso. Então, isso é muito maior do que apenas essa situação. Isso está meio que expondo as coisas e não se trata apenas de tráfico. Sabe, essas pessoas são arquivos PDF e preferem crianças pequenas. Isso é muito mais, isso é uso ritual, isso é... Seria mais fácil imaginar o planeta e esses serem removidos, só focando nas elites globais?
É mais fácil pensar no Vaticano e no Epstein como tribos, certo? Eles são pequenas tribos dentro dessa situação horrível, que estão todos fazendo coisas semelhantes, mas cada um tem suas próprias divindades e razões diferentes para fazer isso. Ou tudo está convergindo para uma única causa e uma única mentalidade, se isso faz sentido, ou eles se dividem em pequenos grupos que têm diferentes razões distorcidas para o que estão fazendo? É isso? Isso fez sentido? Sim, são as duas coisas. Existe um culto satânico global dominante, o psicopata PDF, e também existem muitos subgrupos, tipo Illuminati, o Vaticano e jesuítas. A nobreza vulnerável é muito, muito poderosa. Tem os maçons, então eles são diferentes subgrupos do mesmo culto dominante. Mas existe uma hierarquia entre eles. Sim, ok. Então é mais como uma pirâmide criminosa do que tribos, eu imagino. Ok, então é mais como a pirâmide criminosa. Isso é louco. E quanto conhecimento eles têm uns dos outros, quanto mais baixo você vai na pirâmide. É isso? É um caso de você só realmente conhecer o degrau acima de você? Ou é um caso de talvez você nunca saber? Quanta atenção é dada entre esses grupos à existência uns dos outros? Bem, no topo da pirâmide, sabe, conforme as camadas vão descendo, tudo isso, a informação é compartimentalizada, certos grupos fazem certas coisas e eles trabalham juntos nos bastidores, mas eles também, por serem psicopatas, também meio que desconfiam uns dos outros. Eles se infiltram e espionam uns aos outros, mas a informação sempre é compartimentalizada até os níveis mais baixos. Então, por exemplo, eles podem estar, você sabe, criando algum novo produto farmacêutico maligno, e as pessoas no laboratório podem não entender o que estão pesquisando e produzindo e talvez nem percebam isso. Isso, por exemplo, vai ser usado como uma arma biológica contra toda a humanidade e é para o mal. Eles vão receber sua pequena parte do que estão fazendo, então eles nos usam para efetivamente criar e simplesmente fazer todas as coisas que fazem com os humanos. Então, sim, é tudo muito, muito compartimentalizado. Sabe, pensar em todas as pessoas mais poderosas do mundo sentadas, tramando para explorar, abusar e consumir crianças. Sabe, eu realmente queria que todos nós estivéssemos errados sobre isso. Eu realmente queria mesmo, mas está bem na nossa cara. E é uma injustiça com cada vítima, cada sobrevivente, cada bebê que foi arrancado dos braços da mãe e passou por isso. Para que isso seja esquecido, é simplesmente esse é o momento deles conseguirem justiça, ou pelo menos começar a fazer as coisas acontecerem para acabar com tudo isso, porque estamos muito perto de todo mundo sair impune. Então, por favor, curtam e compartilhem, pessoal, se puderem, e nos ajudem a divulgar isso. E bem, O que posso dizer? Eu diria que fomos controlados mentalmente desde o nascimento, desde que chegamos a este planeta. Esse é um fator importante. Não se esqueçam que isso se chama controle mental baseado em trauma. Então, o que eles fizeram com as pessoas individualmente através do MK Ultra é causar um trauma severo para despedaçar a pessoa. Assim, elas entram em choque. E então programam personalidades alternativas que vão realizar certas tarefas, sabe? Então, muitos líderes globais foram traumatizados e programados para cumprir seus papéis futuros. Então, isso é uma coisa, isso também acontece coletivamente, ok? Então, todo esse trauma coletivo, guerras, falsos ataques, como o 11 de setembro, como o Covid, como todas essas coisas, sabe? A violência aqui, outra coisa ali. Esses são todos traumas coletivos. E isso é feito para manter a população em um estado constante de medo e trauma, para que o coletivo seja mais fácil de controlar mentalmente, de programar. Então, como exemplo, depois, certo, no final da Segunda Guerra Mundial, o Instituto Tavistock foi criado. E eles realmente dizem em sua declaração de missão que vão usar o choque do futuro para programar a população, para guiá-la, para engenhá-la voluntariamente para a nova ordem mundial, o governo mundial único. Então, essa tem sido a agenda há muito tempo, mas somos muitos e eles são poucos.
E não é eficaz forçar as pessoas, porque aí elas se rebelam. É muito mais eficaz ir pingando, pingando, devagarzinho, devagarzinho, engenhar as coisas. Porque eles também precisam do nosso consentimento de uma forma muito sorrateira. Eles conseguem isso nos movendo lentamente, de certa forma, de maneira voluntária, para as agendas deles, sabe? Pouco a pouco, com cada guerra, com cada mudança, com cada pesquisa global. Agora estamos em uma fase em que eles planejaram o grande reset junto com a pandemia de Covid e outras coisas. Então, isso é algo. Esse é o manual deles, é muito científico. Eles têm. Se você conversar com muitos sobreviventes, vai ouvir exatamente o mesmo manual no que eles fizeram. Então, eles estão usando isso no coletivo também. Sim, e isso é interessante. Tem outro ponto que foi levantado ontem à noite e foi o Jeffrey Epstein estava trabalhando com um neurocientista que se especializou em música e seu efeito no cérebro. Agora, isso parece ótimo, não é? Música, como ela afeta o nosso cérebro. Sabe o que eu ouvi? Eu ouvi que é a próxima fase do MK Ultra, certo? Porque faz sentido que, ao invés de ser falado, palavras como você vê no filme, sabe? Kestrel comendo um pastel em um vulcão. E aí a pessoa é ativada, né? Faz sentido que seja um som digital, sabe? Totalmente codificado para aquela pessoa. E todas essas mães estavam permitindo que esse médico tivesse acesso aos seus recém-nascidos e permitiam que ele fizesse furinhos nos pés deles e coisas assim. E eu simplesmente não conseguia parar de pensar comigo mesmo. Coleta de DNA logo de cara. Ali mesmo tem mais DNA que pode ser coletado. E era óbvio que ele ia fazer o furinho e depois ver se a música acalmaria eles e tudo mais. Mas eu simplesmente não consigo parar de pensar. Quero dizer, para começo de conversa, por que Jeffrey Epstein estaria interessado em coisas relacionadas à música? Tem que ter a ver com controle mental, manipulação e tudo mais. Pelo que você sabe sobre MK Ultra e pessoas que são programadas, você acha que seria possível eles entrarem em uma era em que é um som digitalizado? E se for assim, o que isso significa para o resto de nós? Porque você falou sobre o método de gotejamento e a programação também pode ser feita dessa forma, aos poucos. Você acha que vamos ser influenciados por um evento em massa na TV, nas redes sociais ou através dos nossos celulares, onde um som poderia tocar e todos nós poderíamos ser manipulados por isso? Bem, nós já somos manipulados, somos seres energéticos, então eles já usam a frequência como arma há muito tempo. Em algum momento, não sei em que ano, eles mudaram a frequência Hertz da música de 432 para 440. Não é algo que você consegue ouvir, é a frequência de fundo. E isso causa perturbação. Então, a natureza, por exemplo, tem um Hertz, tem uma frequência que era dessa mesma frequência. Então, se você pensar na cerca de frequência eletromagnética que agora está por todo o planeta, na forma dessas torres de celular, essa é uma frequência tóxica. Ela é destrutiva para nós, especialmente a mais recente que foi implementada durante a Covid. Então, nós já estamos sendo manipulados. Nossos pensamentos são manipulados. Nossas emoções podem ser manipuladas por essas frequências. Algumas pessoas são mais vulneráveis, outras menos. Mas eu sempre digo para as pessoas, quando você tem um pensamento, sabe, se for um pensamento negativo ou que te enfraquece, certifique-se de ver se esse pensamento é realmente seu. Então, eles podem atingir as pessoas. Se houver uma multidão, eles podem emitir frequências para fazer essa multidão explodir e começar um tumulto. Ok, isso não é novidade. Isso já acontece há muito tempo. E essa última mudança é, de fato, a agenda planejada. Uma sociedade transhumana controlada por IA. Certo, exatamente, é isso. E você vê que isso foi preparado há décadas. O iPhone, o smartphone faz parte dessa preparação. Você faz as pessoas se acostumarem a olhar para essa tela e agora todo mundo usa esse dispositivo para tudo, não é? Então, depois vem os vestíveis e o próximo passo serão os implantáveis. Na verdade, em alguns lugares já existem os implantáveis. Então, essa é a agenda. É um controle e escravização ainda maior do ser humano. E algumas dessas, não sei se posso dizer a palavra, e tenho medo de censura para você, mas as injeções farmacêuticas, Essa é uma boa maneira de colocar. Sim, é uma ótima forma de resumir.
elas contêm tecnologia que se conecta a essas frequências. Então, pessoas que receberam essas injeções, infelizmente, já estão parcialmente transhumanizadas. Esse é o objetivo, essa é a agenda, sabe? Aqueles videogames tridimensionais. Quero dizer, você pode ver, se tiver olhos para ver, como em poucas décadas isso realmente evoluiu muito rápido nessa direção. E você sabe, eu sou um nerdzão, Max, certo? Então, se não fosse pelos senhores do mal que estão no poder, que tentam controlar todos nós e colocar pequenas granadas em nosso cérebro. Assim, se a gente não pagasse a assinatura do nosso mega cérebro todo mês, eles poderiam simplesmente, sabe, tirar da gente a nossa vida prolongada. Se não fosse por esses senhores do mal, eu teria um braço biônico e, sabe, talvez uns joelhos hiper incríveis que me fariam pular super alto porque parece incrível, né? Mas isso é porque eu sou um nerdzão, certo? Deixa eu comentar sobre isso antes que eu esqueça. A questão é que nós, organicamente, já temos superpoderes incríveis, temos o poder de nos autocurar, temos uma inteligência muito acima do que estamos mostrando agora. Nós temos telepatia, temos telecinese, temos esses poderes de forma orgânica. Tudo o que a IA faz é uma imitação da tecnologia orgânica que nós possuímos. Agora nós fomos deliberadamente envenenados. A comida, a água, o ar, os remédios, as frequências para nos emburrecer. Nossa expectativa de vida foi drasticamente reduzida. Estamos doentes. Quando você nasce, recebe aquelas injeções e elas te deixam doente pelo resto da vida. Então, isso é a dialética hegeliana. Eles fazem tudo isso para nos diminuir e assim podem nos oferecer esses aprimoramentos incríveis. Nós não precisamos disso. Somos superiores a tudo que eles possam criar artificialmente, pois temos isso de forma orgânica. Veja, por exemplo, nós temos celulares para podermos ligar uns para os outros. Bem, na verdade, se fôssemos capazes de acessar a habilidade orgânica chamada telepatia e tivéssemos também uma internet de interconexão da mente coletiva, poderíamos fazer isso sem esses aparelhos? Então, você vê que, na verdade, isso é tudo porque a escuridão está separada da força vital orgânica do Criador, de Deus, como você quiser chamar. Então, a única coisa que eles podem fazer é se aproveitar disso, e é artificial. Então, não sei, só queria meio que jogar isso. Junto com você. Pela forma como estamos completamente emburrecidos. E todas essas coisas são um ponto de vista restrito. Concordo completamente. É como estragar a panela para depois te vender uma nova tigela de sopa, falando metaforicamente. Mas, de novo, eu continuo perdendo meu isqueiro. Seria muito útil ter um embutido no meu polegar, Max. Só estou dizendo, é só isso que estou dizendo. Seria útil ter um isqueiro embutido no polegar. Mas, novamente, os senhores do mal que controlam isso estragam tudo. Esse é o problema. E eu acho que se a gente tirar os senhores do mal, então tiramos as injeções e não teríamos, você sabe o que eu quero dizer. Estou ficando meio bobo com isso, mas sabe, eu odeio o fato de acharmos que sabemos onde estamos em relação à tecnologia e o que essas pessoas estão fazendo para nos emburrecer. E por quê? Porque nós vimos as coisas acontecerem, como a Ilha de Coral ou o Castelo de Coral, onde aquele velhinho simplesmente moveu blocos de coral da costa da Flórida e construiu esse enorme castelo em homenagem ao seu amor. E depois ele mudou tudo de lugar. E ninguém viu ele fazendo isso. E aparentemente ele, do jeito que disse que fez, é porque ele conhece o conhecimento do conhecimento esquecido. E uma coisa que as pessoas podem ter uma ideia disso é com o instrumento australiano, o didgeridoo. Se você tocar isso e apontar a extremidade para uma pedra pequena, ela realmente vai levantar a pedra do chão, por causa da frequência que sai. Não sou um gênio, mas acho que se aumentar isso daria para mover uma pedra maior, certo? Mas é sobre entender essas frequências. E o importante, quero dizer, as pessoas às vezes se retraem quando começamos a falar sobre energia e como é importante entender o lado da guerra espiritual disso, porque é preciso um coven bem sombrio e uma divindade bem obscura para ter o sacrifício de bebês no centro da sua, sabe, visita à igreja de domingo, falando metaforicamente. E eles fazem isso para colher energia e alimentar seus senhores das trevas.
Ok, então na hierarquia, bem no topo, estão os covens. Eles usam magia negra. Na verdade, eles usam diferentes tipos de magia, sabe? O chão quadriculado maçônico tem os quadrados pretos e os quadrados brancos. Então, eles têm isso, eles estão controlando tudo. Então, quando eles dizem que é uma luz falsa. Mas, de qualquer forma, os covens estão bem no topo da hierarquia e eles usam magia. E o motivo pelo qual eles fazem todas essas coisas, sabe, tirar a vida e as mortes lentas e torturantes, e tudo isso é para obter energia do escuro, sabe, e para alimentar seus senhores das trevas. Então, na verdade, tudo se resume à energia. E sobre o que você mencionou sobre a construção, sabe, eu sinto que já fomos reiniciados muitas vezes antes e houve versões da humanidade que eram muito mais evoluídas e avançadas do que somos hoje. E as pessoas estão percebendo que é verdade quando veem como coisas como as pirâmides foram construídas, ou essas cidades, ou lugares que estão escavando e encontrando, que parecem impossíveis de terem sido criadas com a história que nos contam, que é uma completa mentira. Tudo na nossa realidade é uma mentira. Nossa história, nossa ciência, nossa medicina, tipo, tudo é falso. Não é bem assim. Nós tivemos, quero dizer, existem coisas que foram construídas neste planeta que ninguém consegue explicar como teriam sido construídas. Mesmo hoje, não temos essa capacidade. E isso é por causa de coisas das quais não temos conhecimento atualmente. Sim, o conhecimento esquecido. Alguém mencionou Tartária e o livro de Enoque. Existem muitos vestígios desse conhecimento. E você sabe, não precisa ser gênio para notar que se 1% controla 99% de tudo, eles provavelmente sabem algo que nós não. Agora, você mencionou bruxaria ou mencionou magia, foram as palavras que você usou. E podemos falar um pouco sobre o ocultismo, as sacerdotisas e a realidade do mal puro disso tudo? Porque eu acho que muita gente, quando ouve falar de bruxas e magia, meio que pensa: opa, calma aí, vamos com calma. Certo. Tudo bem acreditar que um cara pregado numa cruz voltou à vida, mas, sabe, a possibilidade de existirem bilionários usando bruxaria e magia parece completamente absurda para algumas pessoas. Então podemos falar um pouco sobre a realidade disso, porque isso está no centro de tudo isso mais do que as pessoas, eu acho, percebem. Sim. Bem, a chamada classe de elite, ou melhor dizendo, classe predadora, sabe? Eles, como você disse, ocultaram o conhecimento, que só significa escondido. O que nos ensinam e nos dizem é para nos manter informados o suficiente para fazer os trabalhos que eles querem que façamos, mas não o suficiente para ultrapassar o controle deles. E então, sim, eles fazem isso, eles usam rituais para mover energia, eles sabem exatamente o que estão fazendo, e por isso eles fazem rituais de forma específica. Eles gostam muito de fazer coisas no solstício, no equinócio, na lua cheia. Então, eles têm seus dias. Por exemplo, o Halloween é um dia em que eles sacrificam muitas crianças. Páscoa, todo feriado importante, eles dançam com túnicas. Eles fazem fogueiras. Eles violam crianças. Eles as cortam em pedaços. Eles as comem. Eles prestam homenagem aos seus deuses sombrios, como Lúcifer, Moloque, Baal, Bafomete e todos esses. E eles fazem, sabe? Eles usam formas geométricas como pentagramas e fazem certas coisas, e eles entoam cânticos e cantam. Isso sabe? Eu vi isso embaixo do Vaticano. Então é isso. Eles realmente fazem essas coisas. E então, sempre que eles têm essas grandes reuniões, como a reunião do Bilderberg, ou quando tem um grande evento na ONU, ou qualquer coisa assim, ou digamos que um novo Papa é eleito, você entende? Qualquer tipo de grande evento global, eles vão fazer esses rituais. Eles sempre sacrificam crianças nesses eventos, e é para que eles não deixem nada ao acaso. Eles estão sempre se preparando, e eles, o sacrifício, né, o tirar a vida de humanos, alimenta essa energia, ajuda a mover a realidade na direção que eles querem. Sim. É interessante, pois acabamos de ter as Olimpíadas de Inverno. Não sei se você viu, mas isso fez parte da abertura.
E quando aumentamos as cores nessa imagem, quero dizer, isso é um pentagrama bem ali no centro de tudo isso. As malditas Olimpíadas de Inverno, cara. Quero dizer, obviamente sabemos que as Olimpíadas e todo o simbolismo envolvido são simplesmente insanos. Mas isso aqui é tipo, eu sinto que isso é quase preguiça da parte deles. Tipo, isso é preguiçoso jogando na nossa cara desse jeito, porque dá pra ver como fica aqui. Tipo, quando você vê aqui, tudo parece meio inocente. Quero dizer, você consegue ver quando olha pra isso. Não estão tentando esconder muito mais, sabe? Tipo, eu não assisto essas coisas, mas ouvi dizer que o show do intervalo do Super Bowl foi bem satânico. Eles nem estão mais escondendo. E sim, formas têm certo poder. Por exemplo, um cubo é bom para suprimir a consciência. É por isso que a arquitetura moderna é toda quadrada. Ela suprime nossa consciência. É um recipiente natural. Em estádios, como no Coliseu ou em um estádio de futebol, há um certo formato oval, e então a energia das pessoas gritando e torcendo cria um funil e eles desviam essa energia. O mesmo acontece, sabe, em Meca, com o cubo preto e os fiéis circulando ao redor dele. Eles criam um vórtice de energia que é colhido. Muitas vezes eles estão tirando a vida de crianças embaixo de igrejas como o Vaticano, a dos Mormons ou outras. Então, enquanto os fiéis estão cantando e entoando cânticos acima, há mortes acontecendo logo abaixo nos níveis subterrâneos. E tudo isso é energia que eles coletam. Lembre-se, eles são parasitas, eles precisam de nós. Eles precisam da nossa energia e a sugam de nós de 1 milhão de maneiras, incluindo, você sabe, redes sociais, ou você sabe qualquer coisa, eventos esportivos. Todas essas coisas são planejadas e, na verdade, são rituais de certa forma. Sim. Sim, quero dizer, depois do lockdown, né, vimos um grande aumento em shows muito suspeitos, muita colheita de energia acontecendo nas multidões, e isso não passou despercebido. E acho que muitos de nós já vimos vídeos onde pessoas, tipo, multidões inteiras foram derrubadas, e você tem todas essas mensagens subliminares muito estranhas sobre Satanás e tudo isso piscando nas telas. Não parece mais que eles estão tentando esconder isso. Parece até que eles sabem o poder da internet. Certo. E ao chamar atenção para isso, ainda é energia focada nessas coisas. E é uma situação em que todo mundo perde, na verdade, porque, sabe, chamar atenção para isso não necessariamente. Sabe, não, só certifique-se de que você não está sempre projetando pensamentos negativos em relação a essas coisas, pessoal. Ok, não precisamos de nenhuma energia positiva direcionada para nenhum desses simbolismos. E eu costumo dizer para as pessoas que, quando você vê pessoas em filmes e tal, quando elas entram em uma igreja, sentam, acendem uma velinha, fazem sua oração, é muito parecido com sentar em frente ao computador e projetar falsamente essa mesma energia para alguém no Instagram que você idolatra, certo? E se você tem 40, 50 milhões de pessoas em uma conta de rede social e pode reunir 10 milhões delas a qualquer momento, para vir concordar com você e projetar toda essa boa vontade e energia, essa é outra maneira que essas pessoas mantêm o poder delas, sabe? É. Então, isso talvez vai incomodar algumas pessoas, mas sabe, é assim que eu vejo do meu ponto de vista. Como eu já te disse, essas elites, esses predadores, eles consomem carne humana e bebem sangue humano. Então, como exemplo de um ritual na comunhão católica, é simbólico. Você sabe, você vai lá e simbolicamente come a carne e bebe o sangue de Jesus. Bem, eu não acho que Jesus ficaria muito feliz com isso. Isso é, na minha opinião, um ritual satânico. É fingir ser algo bom, mas veja, isso não importa para a colheita de energia. Se as pessoas fazem o ritual, elas estão ajudando essa energia a ser sugada. Então, e as crianças? Por que eles vão atrás dos mais inocentes, dos bebês e das crianças pequenas? Porque essa é a energia mais pura que existe, a essência mais pura. Lembre-se, essas pessoas estão desconectadas. Muitas vezes eles nem são mais totalmente humanos. Então, eles precisam da nossa energia para existir e para fazer tudo o que estão fazendo.
E as crianças pequenas são o que há de mais próximo do Criador. Elas são almas que acabaram de entrar em um corpo físico. A energia delas, a essência delas é muito pura. Então, é o recurso mais desejado, eu acho, para eles, incluindo o sangue dos pequenos, que eles primeiro torturam para que fique cheio de adrenalina. E então, eles bebem isso como um elixir da juventude ou como um impulso de força vital ou algo assim. Então, essas pessoas são parasitas e nos usam de todas as formas possíveis para se alimentar, seja fisicamente, como você pode ver nos arquivos anteriores, ou etericamente, através da nossa atenção, que é uma forma de moeda para eles, certo? Agora, com a internet, eu acho que é duplo, é como você disse, mas, por outro lado, eu acho que também ficou um pouco fora do controle deles, no sentido de que podemos compartilhar informações e ajudar a despertar as pessoas através da internet também. Então, eu acho que tudo o que eles fazem também acaba tendo um efeito reverso. Então, com isso, sabe? Isso acabou resultando em muitas pessoas despertando e muitos pais deixando de levar seus filhos para serem injetados com substâncias tóxicas como parte do desenvolvimento normal deles. Eu nem acho que vão tirar mais fotos escolares, Max. Eles viram isso e, sabe, então eu acho que isso tem valor. Eles realmente criam coisas com o objetivo de usá-las para nos controlar, mas muitas vezes, sabe, isso acaba saindo pela culatra. Então, eu acho que, sabe, a gente pode tentar usar as coisas que eles usam contra eles mesmos. Ah, com certeza, com certeza. E só sabe de uma coisa, Max, certo? Quando a gente fala sobre eles terem que fazer essas coisas horríveis em certo momento, né, para poder chegar no próximo nível e coisas assim. E eu lembro que você costuma se perguntar: ah, o que que aconteceu com aquele ator? O que que aconteceu com aquela banda? O que que aconteceu com essas pessoas? E eu sempre me pergunto quantas pessoas chegaram nesse ponto de decisão e nunca aceitaram o acordo e simplesmente desapareceram, porque você vê isso o tempo todo, né? Quem não joga o jogo é colocado na lista negra. E vimos muitas pessoas mudarem, especialmente na música, para não quererem mais nada com essas indústrias, usando as redes sociais. E exatamente como você disse, eles estão usando isso contra eles ao remover a necessidade deles, certo, da equação. Claro, você pode argumentar que as plataformas ainda são controladas por essas pessoas, mas se isso faz sentido, mas está se afastando do normal. E você sabe, as pessoas costumam dizer, bem, se a gente simplesmente parar de apoiá-los e você sabe, nós não compramos ou não damos nosso dinheiro para eles e coisas assim. É meio impossível na sociedade neste momento fazer isso. O que você acha que é a melhor forma de lutar contra isso? Bem, o número um é se curar, fazer seu trabalho de sombra, fazer seu trabalho interior, porque assim você retoma o controle da sua mente. Você liberta sua mente, sabe? Porque, de novo, eles usam o trauma para nos controlar mentalmente, para nos dissociar. Então, sabe, quanto mais inteira você estiver mentalmente, emocionalmente e fisicamente, mais você retoma o controle do seu corpo. Você compra comida em fazendas ou em feiras de produtores ou cultiva você mesma, e é isso. Você retoma sua saúde mental, sua saúde física, sua saúde emocional, seu bem-estar emocional. Você entende que eles estão tentando provocar a reatividade em nós, então eles estão espalhando medo o tempo todo. Tudo é assustador. É um bicho-papão, seja um vírus, seja um terrorista, seja o que for. E o medo, na verdade, desativa o seu córtex pré-frontal, que é a parte do seu cérebro responsável pelo pensamento crítico e raciocínio. Por isso querem manter essa parte do cérebro desativada, deixando você agir por impulso, usando apenas o cérebro reptiliano e límbico. E se você está nesse estado, então a dialética hegeliana funciona muito bem para eles. Eles jogam algo em você e então você corre para a solução deles. Então, recupere sua soberania emocional, pare de reagir, faça seu trabalho interior para que você possa. Seu sistema nervoso pode permanecer calmo, não importa qual teatro externo eles estejam fazendo, porque agora você pelo menos está desconectada disso. Em segundo lugar, nós podemos. Eles possuem todos os sistemas, então os Rockefeller criaram o sistema médico e o sistema educacional,
Esse sistema educacional é projetado para pegar seus filhos, que são seres com nível de genialidade criativa, e reduzi-los a trabalhadores muito obedientes, com mentalidade de escravos. Então, sem falar na perversão, eu não sei se posso dizer essa palavra, mas na sexualização deles dentro do sistema escolar. Isso é um preparo deliberado para fazer com que a população, em geral, aceite comportamentos inadequados. Tirem eles desse sistema, procurem meios alternativos, eles não estão recebendo nada de bom em termos de aprendizado. Tirem eles desse sistema, desconectem dos sistemas deles. Não comam a fast food, sabe? Vocês sabem para onde muitos desses corpos vão no fast food, ok? Tem. Não há terra para enterrar todos. Eles são moídos e usados em fast foods, hambúrgueres e semelhantes. Não comam essa porcaria, não comam comida processada. Desconectem-se. Se você tiver que comprar alguma coisa, compre de um pequeno comércio local, não compre de lá. Eles são donos das grandes corporações, você pode seguir o fio e todas vão pertencer a BlackRock, Vanguard ou State Street. Todos esses são criminosos. Não compre produtos de grandes corporações, deixe essas estruturas caírem. E então todo o movimento ao longo de décadas e décadas foi do local para o global, então faça o contrário, volte do global para o local, conheça seus vizinhos, plante uma horta comunitária, faça encontros no quarteirão onde você mora, sabe? Traga toda a sua vida para o local, desconecte-se da agenda global. Então, há isso e outras coisas. Mas você entende a ideia, nós realmente podemos nos desconectar. E eu diria que, agora que os arquivos de Epstein estão disponíveis, eles não vai haver consequências, porque o mesmo culto comanda a polícia, as agências de inteligência, os militares, o sistema judiciário. Em algum nível, os capangas deles estão lá, então eles não vão sofrer, eles não vão. Nós não teremos justiça. Esse sistema é só para nós, não para eles, mas nós podemos ficar indignadas. Não digo que não aprovo a violência, pois isso é deles, não queremos ser assim, mas essas pessoas que são mencionadas nos arquivos deveriam poder existir livremente na sociedade? Eu digo que não, eu digo. Deveríamos estar fora das casas deles, em restaurantes, viagens, em qualquer lugar onde apareçam. Nós deveríamos estar lá e perguntar a eles por que fazem isso com as crianças. Eles não deveriam continuar a vida normalmente neste momento, e nós temos o poder de impedir isso. Eu diria para envergonhá-los. Sei que não sentem vergonha, mas você entende, são só alguns pensamentos. Podemos pegar o nosso e nos desconectar da matriz deles. Eu concordo, e só quero dizer que o rei veio para a Escócia para a coroação. E quando ele estava andando pelas minhas casas, pela minha cidade natal, todos os repórteres que estavam cobrindo tiveram que cortar o som, porque todo mundo estava gritando coisas horríveis sobre o irmão dele para ele, certo? É isso que vai acontecer quando você estiver pagando pelo seu público nas eleições de meio de mandato, ok, e você tem todas essas pessoas que estão escondendo essas faixas pagas de apoio. Vamos ver o que está acontecendo lá fora. Ok, porque eu estou com um pressentimento engraçado. Vão ter milhares e milhares de americanos que querem garantir que esses políticos saibam o que está no topo da agenda deles. E tem que ser esses arquivos, tem que ser justiça, e tem que ser proteger essas crianças que estão no centro de tudo isso. Porque eles são os Epstein. A rede que eles estão tentando fechar é a mesma rede que tentaram fechar no caso Mark Dutro, do mesmo jeito que fecharam no caso Didi. Está tudo bem, se você for apenas um pervertido famoso e louco, ninguém liga para isso. Mas no momento em que você tenta trazer um plano global ou um cenário de recall ou qualquer coisa assim, isso é encerrado. Eu não estou brincando. Lembra do cara branco da Abercrombie e Fitch preso na mesma época? Ele teve. O que houve com ele? A história dele foi horrível, sabe? Absolutamente horrível. O que aconteceu com esse cara, quem sabe? Mas bem... A mídia também pertence a eles. E se as pessoas quiserem pesquisar, sim. Projeto Mockingbird foi criado para criar essa realidade falsa e manter todos nós em um estado de, sabe, eles nos conduzem pelo nariz para qualquer realidade que eles quiserem. Então, sabe, talvez as pessoas devam ser a nova mídia agora.
Esses celulares, algo incrível, que é uma câmera bem ali. Então, sabe, a gente pode começar a relatar o que está acontecendo. E eu acho que um dos maiores programas de controle mental dos quais todos nós precisamos nos libertar é a crença na autoridade. Eles nos treinaram desde o nascimento a acreditar que certos especialistas, como médicos, professores, juízes, policiais ou presidentes, sabem mais que você. Tipo, por que estamos obedecendo a pessoas psicopatas satânicas, tipo PDF? Agora que sabemos disso, eu já sabia disso. Mas agora que a população em geral está vendo quem são essas pessoas, você ainda vai seguir as ordens e as regras deles? Então, da próxima vez que houver um convite, em vez de obedecer e fechar seu negócio, ou usar uma máscara, ou se injetar com toxinas, diga não. Tipo, a gente realmente tem o poder de dizer não, tá? Tudo o que eles fazem exige consentimento. Quando eu viajo pelos Estados Unidos, de qualquer forma, é voluntário, eles não te contam isso. Mas quando eu chego na frente da fila da TSA, eles dizem, fique na frente da câmera. E eu pergunto, é voluntário? Eles dizem sim, e eu respondo, não, obrigada, prefiro não participar. Por quê? Porque estamos simplesmente aceitando as agendas deles e fazendo tudo cegamente. Nós precisamos começar a pensar porque essas pessoas querem nos prejudicar a todo momento. Parem de consentir e de obedecer à agenda psicopata deles. Diga não, isso é algo que todos podemos fazer. Podemos começar a dizer não. E sabe, é interessante, nós temos um youtuber que tem exposto várias coisas pelos Estados Unidos nos últimos meses. Ele expôs o grande escândalo das creches que estava acontecendo e agora está expondo na Califórnia. Um escândalo de votação que aconteceu, onde você tem um endereço nos Estados Unidos com 100 eleitores registrados e eu não entendo o sistema de votação americano, tipo, todo mundo deveria votar e quem tivesse mais votos deveria ganhar, mas vocês têm estados que importam mais aqui e ali. Eu realmente não entendo tudo isso. E você acha que isso é simplesmente o que você esperaria? Com as eleições de meio de mandato chegando, haverá foco em conspirações de votação, ou é isso que estamos vendo? A garantia de que as pessoas que estão no poder permaneçam no poder, para manter esses arquivos sob controle. Olha, eu pessoalmente não voto porque, pelo que entendo, isso não faz diferença. Em primeiro lugar, sempre é uma escolha já feita de qualquer jeito. Então, por exemplo, quando o Biden foi colocado como presidente, na verdade, o Trump tinha recebido mais votos. Então, não importa para quem as pessoas votam mesmo, mas além disso, para quem você está votando, os candidatos sempre fazem parte do culto. Uma jovem fez um projeto nos Estados Unidos e descobriu que todos os presidentes, exceto um, eram parentes entre si. Bem, isso não é, qualquer um pode, sabe? Não, é que você recebe pessoas pré-selecionadas do culto para votar. Então, muita gente já me disse, você tem que votar no menos pior. O quê? Que tal a gente não votar no mal de jeito nenhum? Então, pessoalmente, é uma escolha minha, mas eu não voto porque o meu não votar é eu retirar o consentimento de um sistema de governo que é ilegítimo. Ok, bem, eu não quero psicopatas. Eu não apoio nenhum dos psicopatas, nem o da esquerda, nem o da direita, porque eu sei quem eles são. Então, essa é só uma perspectiva diferente. Mas em eleições de nível mais baixo, votar é consentimento, então realmente é. Talvez haja mais disso, sabe? Onde quem vota, você sabe, as pessoas que recebem os votos importam em eleições de nível mais baixo. Mas, de qualquer forma, se você olhar ao redor e começar a pesquisar, ninguém chega ao poder. Quem não tem, não deve lealdade a essas mesmas pessoas de quem estamos falando no caso Epstein. Olhe para os arquivos do Epstein. Quem são essas pessoas? São todos líderes. Então, precisamos, eu não acho que esse sistema deva ser um que a gente sabe, que a gente legitime. Bem, só quero mencionar que há muitos membros da realeza nos arquivos de Epstein, muitas pessoas famosas, muita gente dos Emirados Árabes Unidos que aparentemente ninguém está comentando, certo? E eu acho isso bem interessante. Então vamos retomar de onde todo mundo parece estar deixando a desejar em algum momento desta semana, porque as linhagens reais também são muito importantes dentro do mundo ocultista.
E Epstein parecia ter uma quantidade enorme, enorme de fãs entre princesas ou potenciais princesas. E algumas delas literalmente imploraram para que ele tivesse filhos com elas. Você pode comentar sobre isso? E eu tenho interesse em saber, se você souber, existe algum significado especial para sangue real ou bebês reais dentro do ocultismo? Isso supera, você sabe, pessoas comuns como nós, falando metaforicamente. Eles são muito protetores com sua linhagem sanguínea. Eles não são totalmente humanos. Na minha opinião, eles são híbridos com as pessoas do topo da pirâmide que tomaram o controle do nosso planeta. Então, na mitologia, eles te contam coisas. Então, na mitologia grega, os chamados deuses cruzaram com mulheres humanas e produziram a raça dos semideuses. Eu acho que essas famílias de linhagem seriam os seus semideuses. Eles são parte humanos, parte dessas outras entidades sombrias interdimensionais. E eu acho que eles têm um papel de controlar, de serem os senhores da humanidade. Então, todos os membros da realeza fazem parte disso. Então, essas famílias de linhagem, sim, elas nos veem como gado, elas nos veem como nós veríamos animais de fazenda, úteis. Vamos alimentá-los e mantê-los em um curral, existindo para nosso benefício. Então, sim, essas pessoas são muito protetoras e elas não, então elas cruzam entre si e se casam entre si para manter essa linhagem. E, sabe, eles o chamam de sangue azul. Bem, talvez isso seja, na verdade, uma referência ao fato de que eles não são totalmente humanos. Pode ser, faz sentido. E eu só queria te perguntar isso porque é simplesmente tão estranho. Faz sentido do ponto de vista criminal, porque se você tem um político e ele é pego fazendo alguma coisa, é só o governo que vai ajudá-lo. Mas se um membro da realeza de um país é suspeito de alguma coisa, é o governo e a própria realeza que vão intervir para protegê-lo. Então faz sentido. Mas, cara, a quantidade de princesas, tipo, é uma loucura. E uma coisa que eu queria te perguntar era sobre essa suposta namorada, ou filha, ou noiva, essa mulher, Kate. Acho que o nome dela é Caitlyn. Acho que esse é o nome dela. Quem herdou tudo do Epstein, certo? E Max, você não precisa ser um gênio para entender isso, certo? Se eu sou um traficante internacional de crianças, transportador, e sua mãe sente falta porque ninguém está trazendo essa mulher e fazendo ela contar tudo o que sabe pra gente. Porque, pelo que eu vejo, temos Maxwell na prisão, que herdou 10 milhões de dólares do Epstein, que é o mesmo valor que ele deu para o piloto dele. E você tem ela sentada em cima de 450 milhões depois de vender a ilha e depois de vender o Zorro Ranch. Você sabe algo sobre essa mulher? Não quero te deixar em situação difícil, mas parece que... Eu não sei sobre ela em particular, mas sim, essas pessoas, a riqueza delas também, lembre-se, muita dessa riqueza vem do nosso trabalho e da nossa criatividade. Sugado para cima, sabe? A redistribuição de riqueza, como aconteceu durante a Covid. Pequenos negócios foram esmagados e as grandes corporações permaneceram abertas. E, literalmente, no papel, elas ganharam trilhões de dólares durante esse período. Então, eles nos exploram de todas as formas. Mas essas pessoas não vão sofrer consequências financeiras ou de qualquer outro tipo, porque elas são protegidas. Os grandes cartéis bancários, as famílias da nobreza negra, sabe, que produziram a maioria dos papas que já estiveram, sabe, à frente do Vaticano ou da Ordem dos Jesuítas, essas pessoas nos bastidores, elas controlam os mais altos níveis das Forças Armadas, das agências de inteligência. É uma piada. A CIA, o Mossad, a KGB, todos eles trabalham juntos, certo? Todos são controlados por esse culto global. Tudo. Por isso eu tenho um amigo sobrevivente que é australiano. Ele foi à polícia para denunciar o abuso que sofreu. Nada aconteceu, exceto que ele virou alvo. Ele passou a ser assediado, entende? Por que isso é tão aceitável na sociedade? Tudo. Eles controlam tudo. É isso que a gente acabou de... Essa é uma história que se repete com sobreviventes, especialmente mães de crianças que foram, você sabe, aliciadas no Reino Unido. Elas relatam isso. E em um momento, uma mãe foi orientada a parar de denunciar o abuso do filho, ou ela seria presa.
Há mães que têm seus filhos tirados delas e depois recebem ordens de silêncio. E se falarem sobre isso, vão para a cadeia por 20 anos. Isso mesmo. Eu entrevistei uma mãe assim, uma mãe francesa. O nome dela é Dalila Sadok. E ela descobriu que seus 2 filhos estavam sendo abusados ritualmente, sexualmente e também tiveram arquivos PDF feitos sobre eles.